Vida religiosa no Brasil, testemunho e missão. Irmã Maria Inês Vieira Ribeiro. O que é a CRB? A CRB é a Conferência dos Religiosos do Brasil. Uma conferência justamente que reúne, que congrega todos os consagrados e consagradas do nosso país. E foi fundada em 1954 na cidade do Rio de Janeiro. E ficou a sede lá no Rio de Janeiro até o ano de 2008. Indo agora para Brasília e já estamos lá na sede nacional em Brasília. Qual é a missão da CRB? A missão da CRB é animar a vida consagrada, animar a vida religiosa, justamente promovendo cursos de formação, despertando para a identidade da vida consagrada, despertando para a responsabilidade de ser missionária. Então, ela continua na sua originalidade desde a sua fundação, que é animar a vida consagrada. Como foi o trabalho realizado pela CRB em mais de 60 anos de missão? Então, são 63 anos, que nós estamos já como conferência congregando os 35 mil religiosos e religiosas do Brasil em 20 regionais, porque a CRB Nacional tem 20 regionais espalhadas pelo Brasil. Quase todas as capitais nossas é uma regional, quase exemplo da CNBB. Até nós somos 20 regionais, a CNBB são 18 regionais. Então, em cada uma dessas regionais, tem um programa de formação, de animação da vida consagrada em cada uma das regionais. Então, justamente se desenvolve com atividades formativas, atividades de animação, de divulgação, do carisma da própria vida consagrada, e também estimulando a vivência dos carismas de cada congregação. Qual é a relação entre CRB e CNBB? Então, são duas conferências, são duas grandes conferências. A CNBB congrega os bispos do Brasil e a CRB os religiosos do Brasil. Então, o nosso trabalho é muito em conjunto, porque os bispos do Brasil, eles coordenam, animam as suas dioceses. Dentro das suas dioceses tem os religiosos, irmãs e sacerdotes que trabalham nas pastorais. Então tem uma íntima relação. Então, tanto que os religiosos, eles vivem a comunhão com a CNBB, abraçando o programa, abraçando, vamos dizer assim, o plano pastoral da CNBB, nas suas atividades pastorais, nas suas missões, nas suas paróquias, nas suas atividades. Como se dá essa colaboração conjunta na prática? Nós, por exemplo, junto à CNBB, é tão bonita essa relação que existe entre a CNBB, que nós somos diversos organismos e participamos do Conselho Episcopal de Pastoral. É Conselho Episcopal de Pastoral, CONCEP. Porém, esses organismos todos estamos na reunião junto com eles. Nós podemos refletir junto, dar opiniões, não votamos, porque é um conselho episcopal de pastoral. Na hora de dar as decisões, de votar uma atitude, uma ação, uma nota, são os bispos que votam. Mas temos a liberdade de dar nosso contributo, de refletir nos grupos. Então, é interessante, porque esses organismos junto à CNBB, então está a Caritas, a Pastoral da Criança, o Conselho Nacional de Leigos, o Conselho dos Presbíteros, do Laicato, dos religiosos, dos institutos seculares, o Conselho Indigenista Missionário. Eu sei que são 14 organismos que estamos juntos com a CNBB. Inclusive, vamos todos para a Assembleia Nacional dos Bispos. Quais são as luzes e sombras da CRB e da vida religiosa no Brasil? Eu penso que luzes da nossa caminhada de CRB é a própria realidade vocacional, Nós tivemos um período mais de luzes, até mais ou menos os anos, podemos dizer, 80, 85, que o número de vocações era maior para as congregações, podemos dizer assim, não diria tradicionais, mas de fundação mais de datas mais longas, podemos dizer. Então, houve uma queda um pouco de vocações, na vida religiosa feminina e masculina. E isso podemos dizer que é um pouquinho de sombra no momento. Quais os principais desafios dessa missão da vida religiosa? Nós, até no nosso plano de ação da CRB Nacional, do último triênio, nós dizíamos no horizonte que vivemos numa encruzilhada.
a vida religiosa se encontrou numa encruzilhada. Né? Encruzilhada não quer dizer que é fim de caminho, mas é um momento em que a vida religiosa foi convidada a refletir mais sobre a sua identidade, sobre a sua missão no mundo. Então, porque depois do Vaticano II, não é, com a abertura maior para os leigos, muitos religiosos acharam que não tinha mais o que fazer como religioso, porque muitas religiosas, principalmente religiosas, estavam muito inseridas nas paróquias. Com o crescimento da participação dos leigos, muitas religiosas pensaram que não tinha mais lugar na igreja. Então eu creio que o momento de sombra para a vida religiosa é exatamente este, em que a vida religiosa se paroquializou demais e perdeu um pouco a sua identidade e o seu carisma. Isso gerou uma certa crise na vida religiosa. E o que fazer diante desta realidade? Que eu vejo, a nossa própria Assembleia do ano passado mostrou que nós estamos vivendo um tempo novo. Interessante, a reflexão de quase 600 superiores maiores que tivemos no mês de julho do ano passado. Então, o lema desse triênio próximo que nós já estamos vivendo é de Isaías 53:19. Eu estou fazendo uma coisa nova, vocês não estão vendo? Como esse novo pode acontecer na vida religiosa e na missão dos consagrados? Começa a surgir, as congregações começam a se despertar para a essência do seu carisma fundacional. E o Espírito Santo é tão fecundo que quando começa a esfriar um pouquinho algumas congregações, ele suscita outros grupos. Você pode ver quantas novas comunidades. Por quê? Porque é a fecundidade do Espírito. As necessidades surgem e então Deus suscita pessoas para se consagrar ao serviço do reino naquele período histórico, naquela situação histórica. E como está a abertura dos novos carismas da igreja? As congregações que forem fiéis ao carisma fundacional, elas perdurarão. Aquelas que se perderem no caminho, perderem identidade, perderem o seu foco fundacional, elas também poderão se dissolver, como muitas congregações desapareceram ao longo da história, muitas. Mas o Espírito vai suscitando novas formas, novas maneiras de responder necessidades do mundo e assim vai. E a vida consagrada, ela sempre existiu. Não é só no século IV. Já no tempo antes de Cristo, já tinham pessoas consagradas. Então, é uma realidade que não precisamos nos preocupar. A vida religiosa, ela está aí, a serviço do reino. Né? Então, eu percebo assim que luzes e sombras é um contínuo na nossa história. Qual é a importância da volta às fontes do carisma fundacional na vida religiosa? O Vaticano II dedicou um documento à vida religiosa, que é o Perfecta Caritatis. É um documento para a vida consagrada. E o documento convida-nos a voltarmos às fontes. Interessante que a maneira como eu vejo dá a impressão que a vida religiosa se perdeu um pouco aí, não entendeu bem o que o concílio quis. Claro que foi um momento também de algumas necessidades, algumas mudanças. Né? A vida religiosa muito fechada nos grandes conventos, né? Mais preocupada com a estrutura, mais preocupada com o veste, com os hábitos, sabe? Com a instituição. Então, eu penso que muitas congregações nos perdemos no lado externo desse voltar às fontes. Né? E quando a igreja nos convidava a voltar à fonte do carisma, a fonte da origem pela qual Deus suscitou aquele instituto, aquela congregação. Né? Então eu percebo que a nossa reflexão, nossos teólogos, nossos biblistas têm chamado a atenção para isso. O que o concílio quis a vida religiosa é um retorno ao carisma fundacional para hoje. Né? Como que, por exemplo, o que faria Francisco hoje? O que faria Madre Cabrini hoje? O que faria Scalabrini hoje, que fundou os Scalabrinianos, né, para os migrantes, etc. Então, é esta incapacidade nossa de atualizar o carisma, de viver o carisma hoje, para as necessidades de hoje. Isto gerou para a vida religiosa um certo desconforto e, vamos dizer assim, uma perda um pouco do caminho.
Por isso nós consideramos que era chegar numa encruzilhada e que temos que fazer opções. Você chega numa encruzilhada, você diz, mas é aqui ou aqui que eu vou? E como a vida religiosa pode avançar diante de uma realidade assim? Então as congregações estão fazendo discernimento, tem muitas congregações fazendo discernimento, sabe, de ver o que Deus quer. Então algumas ainda, eu percebo, porque eu trabalho com isso, né? Algumas congregações se perguntando, mas será que nós vamos morrer? Será que porque nós estamos com tão poucas vocações? E qual que é o nosso convite? Não, se for de Deus, claro, é de Deus, vai continuar, mas tem que olhar o que Ele quer de vocês hoje, o que Ele nos pede hoje. A minha fundadora, que faleceu só faz 2 anos, ela dizia isso, Maria Inês, se a nossa congregação não for fiel ao carisma, ela acaba. Ela falava várias vezes, se a nossa congregação não for fiel ao que marcou o nosso início, o que Deus quis de nós, porque o carisma, ele não morre, ele não se apaga, ele não perde, que carisma é Deus, é o dom de Deus para o Instituto. Então, quando você olha a minha congregação, qual que era a missão específica nossa? O carisma nosso. Imagina se vai morrer o nosso carisma. Nosso carisma é irradiar o amor divino. Esse carisma não morre, não acaba. Então, nós temos que ver como nós vamos irradiar o amor divino hoje, no meio hoje, entre as populações hoje, entre as situações de hoje, né, as realidades marcantes de hoje. Então, aí, o nosso carisma, a missão carismática nossa, o carisma é irradiar amor divino, através de, todas as congregações têm um carisma e que perpetuam uma missão. Né? Então, a missão da minha congregação é a promoção dos retiros e formação para leigos. Quando que vai acabar isso na igreja? Então, o jeito, a maneira, né? O novo ardor que convida o Papa, né? O Papa João Paulo II falava muito de novo ardor, novos métodos, né? Para hoje. Então, irradiar o amor divino através das missões populares e adigentes, né? Então, a missão no Brasil, a missão fora do Brasil, a promoção do irmão necessitado. O próprio Jesus diz, pobre sempre tereis no meio, porque Deus conhece o coração humano. O coração humano é injusto, egoísta, então vai reter, vai ter pobres, porque Deus não quer, mas tem, porque o ser humano é frágil. Então, essa necessidade de promover o irmão não vai terminar na igreja também. Então, o nosso carisma de irradiar amor divino, ele tem que ser atualizado, vivido hoje. Então, toda congregação que for fiel ao seu carisma fundacional, eu acredito, ela perdura. Você pode ver os franciscanos, né? Vida religiosa no Brasil, testemunho e missão. Vida religiosa no Brasil, testemunho e missão. Na vida religiosa há muitos testemunhos missionários, não é? Então, pode ter algum grupinho deles para lá e para cá que perca um pouquinho no caminho, mas sempre Deus suscita algumas testemunhas. Esses dias eu encontrei o Frei Paulo, ele trabalha lá entre os ribeirinhos, lá no Alto Solimões, um italiano jovem. Eu fiquei impressionada de ver assim, o ardor daquele frei. Ele estava num curso, num encontro de pastoral indigenista em Brasília. Encontrei com ele porque nós temos uma comunidade intercongregacional lá com os indígenas da CRB. Né? Então nós estávamos conversando, trocando umas ideias de melhorias lá, e eu falei, meu Deus, como é que pode esse jovem sair lá da Itália, estar lá no meio dos pobres, lá entre os ribeirinhos, no meio da água, no meio dos mosquitos, numa alegria, no ardor. Então, um franciscano. Né? Então, Deus, olha quanto tempo, de 1200 São Francisco, e até hoje temos tantos franciscanos no mundo, porque tem muitos fiéis ao carisma. Então, eles seguram, vamos dizer assim, a missão, né? A missão e o carisma, que está vivo no meio de todos os franciscanos e todas as congregações, né? Você pega os jesuítas, né? São muitos os testemunhos missionários que os consagrados nos demonstram a cada dia. Pega assim as irmãs franciscanas, quantas? Nós somos de família redentorista, quantos ramos que já tem só na América Latina? Nós temos, acho que umas 12 congregações de fundação de espiritualidade redentorista, trazer a redenção através da missão, da pregação. Então isso é um dom de Deus realmente, o carisma é dom. A caridade revela muito da vida e missão dos religiosos. Na mão dos que creem em Deus,
Eu acredito sim, né? Então, aqueles que acreditam, que têm fé. Eu acho que a caridade está nas mãos de quem tem fé em Deus. Né? E aqueles que são mais radicais na fé e na caridade, que se consagram, né? E de fato, eu vejo, nós acabamos de dar uma pequena introdução aqui, um vídeo sobre a missão no Haiti. Meu Deus, eu fiquei olhando lá no Haiti. Se tirarmos as ONGs, os religiosos e religiosas do Haiti, não sei o que será daquele povo. Que ainda é, vamos dizer, a esperança, ainda é a resposta nas necessidades maiores do país, que é pequeno. Missão tem muito a ver com Igreja em Saída, como pede o Papa Francisco? Isso para nós tem sido uma bênção. Tem sido, assim, o foco de todos os nossos trabalhos. Nós temos trabalhado isso nas nossas assembleias, nos nossos encontros, porque a vida religiosa, essencialmente, é missionária. Não existe nenhuma congregação que foi assim fundada para viver em torno de si mesma, mas sim para doar, né? Para servir. Então, essencialmente, a vida consagrada é vida consagrada em saída. Como está acontecendo na prática esse novo olhar missionário? E a Conferência Latino-Americana dos Religiosos, a CLAR, tem como horizonte nesses 3 anos que nós estamos vivendo, justamente baseado no texto da visitação de Nossa Senhora, né, ir ao encontro da vida. Né? Saiamos às pressas ao encontro da vida. É o slogan que marca o triênio na CRB, a partir também da escolha que fez os religiosos da América Latina. Saiamos às pressas ao encontro da vida. Porque é um convite aos religiosos da América Latina para que não nos acomodemos, que estejamos mais atentos aos apelos de Deus nos nossos carismas. Carismas em missão. Essa é a realidade da vida religiosa hoje? Todos. Se você olhar a história de cada congregação, um fundador, quando ele foi inspirado por Deus, era para servir, ou no doente, ou no pobre, ou naquele que estava afastado da evangelização, das N carências. Quando você pega um Dom Alberione, né, o que ele sentiu? A necessidade de expandir, 9 congregações, né, que ele fundou para evangelizar através dos meios de comunicação social. Abriu um grande horizonte para a igreja. Então, quando você vê a TV evangelizar, os primórdios de todo esse trabalho de evangelizar através dos meios de comunicação foi dado por Deus também à vida religiosa, chamado por Deus a sair para evangelizar, para anunciar o evangelho, para levar mais vida, onde justamente, né, nós refletimos muito na CRB, dar resposta, ir onde a vida clama. Ir aonde a vida clama. E a vida consagrada contemplativa, como entra no contexto missionário de uma igreja em saída? Por causa da comunhão que elas têm com a igreja. A vida contemplativa, ela é inserida na igreja. E a missão delas é sustentar a igreja, pela oração e pelo testemunho de união com Deus. Então, elas entram para uma vida contemplativa e elas se doam pela igreja. Então, elas já entram como vida missionária, em saída, orando pelos irmãos e colocando-se, porque é impressionante, não é? As irmãs, pelo dom que irmãs e irmãos, a maioria são irmãs, né? De vida contemplativa, de clausura, são mais irmãs do que homens, né? Então, as irmãs, elas estão ali, elas saem do lar, do seu ambiente familiar e ingressam numa comunidade. Já é uma saída de si, para se doar. E se você conversa com uma irmã contemplativa, você vê o quanto que ela está voltada para o outro. Todo o ser dela é pelo outro, pela igreja, porque elas recebem os pedidos, imensos pedidos de oração, visitas, vão a conversar. Então, essa vida delas já é em saída. Essa doação delas ali dentro do mosteiro
Eu me admiro, lá em Aparecida, eu morei muitos anos em Aparecida, ao lado do Carmelo. Eu ficava impressionada de ver, às vezes, quando dizia assim, irmãs, vocês evangelizam mais do que nós, aqui dentro do Carmelo. Porque o número de pessoas que iam lá conversar com elas. E aquela irmã que recebe uma pessoa ali na sala, ela está dando de si, então ela está sendo missionária. Não sai fisicamente, mas sai de si para escutar, para falar, para dar um conselho. Então já saiu de si. Já não é eu que estou tratando minha saúde, estou comendo, estou vivendo, né? Entendeu? Sim. Se ela reza para estar junto com Deus, mas a sua comunhão com Deus é pelos irmãos. Só o testemunho, só de você olhar, né? Santo Afonso que falava assim, eu não posso passar pela casa de um amigo sem passar ao menos para saudá-lo. Então ele dizia que não podia passar perto de uma igreja ao menos para dizer, Jesus, eu estou aqui. E ao mesmo tempo ele dizia, quando eu passo pela cidade que eu vejo uma cruz, que eu vejo uma igreja, eu penso, né? Lá está Jesus. E a mesma coisa é uma congregação, uma comunidade de vida contemplativa. As pessoas sabem, em nossa cidade, em nossa diocese, tem aquele mosteiro que ora por nós, está de sentinela. Então você veja, é um pulmão. Para mim a vida contemplativa na igreja é como um pulmão que ajuda a dar vitalidade, ajuda, vamos dizer assim, a purificar o sangue da igreja, ajuda, entendeu? A multiplicar a vida, a vitalidade, a força é a oração. Elas estão lá para isso. Como agregar na unidade tantos carismas e atividades missionárias? Justamente é o amor que une, né? É o amor que une. Então, para mim, por exemplo, a CRB, ela não interfere na vida interna dos institutos. Então, não somos nós que ditamos a nenhuma congregação como que ela deve fazer ou agir. Então, na sua missão específica, no seu carisma, cada congregação conduz o seu instituto. A CRB tem a missão de ajudar a manter firme o ideal da vida consagrada, que é ser missionária, que é dar o testemunho, que é viver a consagração. Então, nós pautamos por mostrar como deve ser um religioso, como deve ser uma religiosa. Quais as perspectivas para o futuro? Nós, no triênio que estamos vivendo, a primeira prioridade é integrar mística e profecia. Então, todas as nossas atividades, assembleias, vai ter um congresso ano que vem em Aparecida para a vida religiosa. Então, integrar, quer dizer, o religioso, a religiosa é aquele que busca estar muito unido a Deus, com o coração ardendo, e o pé de peregrino, os pés no chão, a caminho. Então, isso tem que ser integrado. Então, o que faz a CRB? Ajuda a vida consagrada a refletir sobre isso. O religioso, a religiosa tem que ser um místico profeta. Então, essa é a missão da CRB. Agora, o jeito que vai fazer ser místico e profeta, o jeito que vai rezar, o jeito que vai trabalhar, é o instituto que vai determinar. A congregação que vai fazer o seu plano de ação, que tem se é um colégio, se é um hospital, se é uma escola, se é uma obra social, se é uma missão na África, se é uma missão popular no bairro. Então, o jeito de evangelizar, integrando mística e profecia, é o instituto que vai conduzir, que vai realizar. Vida religiosa no Brasil. Testemunho e missão.